Sermão do Monte, capítulo 29, parte 4. Amai os vossos inimigos. Por qual razão deveríamos agir desse modo? Com frequência, manifesta-se grande sentimentalismo em torno dessa questão. As pessoas afirmam que devemos agir assim em prol das outras pessoas, a fim de que elas se tornem nossas amigas. Geralmente isso reflete o pacifismo e é seu próprio alicerce. Essas pessoas argumentam: se você mostrar-se bondoso para com as pessoas, elas se tornarão bondosas para com você. Já houve quem imaginasse aplicar essa ideia até mesmo no caso de Hitler. Pensavam que bastaria que se conversasse com ele em uma mesa de conferências e que lhe demonstrassem bondade, e logo ele também se mostraria gentil. Até hoje há pessoas que assim pensam. Sem embargo, convém que sejamos realistas e não sentimentalistas, porquanto sabemos que essa ideia não exprime a realidade dos fatos e nem dá certo. Não, as nossas ações não devem ter por escopo transformar as outras pessoas em amigas. Outros dizem: Deus considera e trata essas pessoas não tanto como elas realmente são, mas em termos daquilo que elas são capazes de tornar-se. Esse é o moderno ponto de vista psicológico da questão. É em harmonia com esses moldes que alguns professores manuseiam as crianças. Sentem que nem devem puni-las e nem devem exercer disciplina. Não devem tratar as crianças conforme elas são e, sim, como deveriam ser e como são capazes de tornar-se, a fim de que venham a tornar-se o que potencialmente são. Outras pessoas gostariam de ver esse mesmo princípio sendo posto em operação mais amplamente ainda no tocante ao tratamento de prisioneiros nas prisões. Pensam elas que não deveríamos puni-los, mas tão somente sermos gentis com eles. Deveríamos ver em cada um daqueles criminosos o homem que ele pode vir a tornar-se e deveríamos extrair dele essa sua potencialidade. Mas que se pode dizer sobre os resultados? Não. Devemos agir assim, não porque as nossas ações sejam capazes de transformar psicologicamente essas pessoas, tornando-as naquilo que queremos que sejam. Pelo contrário, cumpre-nos agir assim por uma única razão: não que possamos redimir aquelas pessoas ou fazer delas algo diferente do que são, mas sim porque podemos exibir para elas o amor de Deus. Não é rebuscando a suposta fagulha de divindade que existiria no coração do homem que poderíamos salvá-lo, para então abandonarmos essa fagulha até transformá-la em uma chama. Não, pois os homens já nasceram no pecado e são formados na iniquidade, e é por isso que não são capazes em si mesmos de se tornarem homens retos. Mas Deus ordenou as coisas de maneira tal que o seu admirável evangelho da redenção algumas vezes tem sido transmitido a homens e mulheres da maneira seguinte: olham para uma pessoa e inquirem: o que se tornou esta pessoa tão diferente das outras? Então aquela pessoa declara: sou o que sou pela graça de Deus. Não é porque eu tenha nascido diferente das outras pessoas, mas é porque assim Deus me tornou. E aquilo que o amor do Senhor Deus fez por mim, também poderá fazer por você. Como, pois, podemos manifestar esse amor de Deus em nossos contatos com nossos semelhantes? Eis a maneira de fazê-lo. Bendizei os que vos maldizem, o que, em linguagem mais simples, é: replicai com palavras gentis as palavras amargas. Quando as pessoas nos dizem coisas duras e grosseiras,
todos tendemos por replicar à altura. Respondi na mesma moeda. Dei-lhe aquela resposta. Desse modo, nos colocamos no mesmo nível daquelas pessoas. A nossa regra, entretanto, deve ser usarmos de palavras bondosas ao invés de palavras amargas. Em segundo lugar, fazei bem aos que vos odeiam, palavras que apontam para atos benévolos, em troca de atos maldosos. Quando alguém se tiver mostrado realmente desprezador e cruel para conosco, não devemos retribuir-lhe da mesma maneira. Antes, convém-nos reagir com atos de benevolência. Embora aquele agricultor talvez odeie a Deus e seja um homem pecaminoso e injusto, mostrando-se rebelde contra Deus, Deus faz com que seu sol brilhe sobre ele e com que a sua chuva faça frutificar a sua colheita. Ações benévolas em favor até dos cruéis. Em último lugar, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Em outras palavras, quando estivermos sendo cruelmente perseguidos por outrem, precisamos ajoelhar-nos e falar conosco antes de falarmos com Deus. Ao invés de nos tornarmos amargos e duros, ao invés de reagirmos em consonância com os impulsos do nosso próprio eu, como quem quer recuperar o terreno perdido, precisamos lembrar-nos de que, quanto a todas as coisas, estamos debaixo de Deus, diante de Deus. Nesse caso, deveríamos pensar, pois bem, por que razão essa pessoa está agindo desse modo? Quem está envolvido nisso? Porventura trata-se de alguma coisa que ele vê em mim? Por que essa pessoa está fazendo tal coisa? É que ela está agindo impulsionada por aquela natureza horrível e pecaminosa, uma natureza que a está conduzindo inexoravelmente ao inferno. E deveríamos continuar meditando até podermos vê-la de tal modo que a lamentemos até que vejamos a horrenda condenação a que ela está sujeita e, finalmente, até que nos tornemos tão entristecidos por causa dela que não tenhamos tempo de ficar tristes conosco. De fato, tão entristecidos que comecemos a orar por ela. É de acordo com essa norma que deveríamos testar a nós mesmos. Você costuma orar por aquelas pessoas que o perseguem e o usam com desdém? Você pede a Deus que tenha misericórdia e compaixão delas e que não as castigue? Você pede a Deus que salve suas almas e abra os seus olhos antes que seja tarde demais? Você se sente profundamente preocupado? Foi exatamente isso que trouxe Jesus Cristo a esse mundo e o levou até a cruz. Ele estava tão preocupado conosco que não pensou em si mesmo. E a nós cumpre tratar as outras pessoas dessa mesma forma. A fim de termos plena certeza do que isso significa e envolve, devemos entender a diferença que existe entre amar e gostar de alguém. Cristo disse: amai os vossos inimigos, e não gostai dos vossos inimigos. Ora, gostar é, para nós, uma atitude mais natural do que amar. Não fomos convocados para gostar de todas as pessoas. Não podemos fazer isso. Porém, a ordem para amarmos a todos é execuível, é praticável. É ridículo ordenar a alguém que goste de outrem. Isso depende muito da constituição física, do temperamento e de milhares de outros fatores. Mas gostar ou não é o que importa. O importante é que oremos até mesmo por aqueles de quem não gostamos. Não está em foco a mera simpatia, e sim o amor aos nossos inimigos. As pessoas costumam tropeçar nesse ponto. Você pretende dizer que é direito amar mesmo sem gostar? Indagam elas. É precisamente o que quero dizer. O que Deus nos ordena
é que amemos a uma pessoa e a tratemos como se gostássemos dela. No amor está envolvido muito mais do que meros sentimentos.